participando de um trabalho de indiscutível relevância, uma conferência de educação cristã, e o meu coração se alegra em poder estar aqui. Eu já estive nesse campo, em uma congregação, ainda quando residia em Parauapebas, mas aqui na sede é a primeira vez que estou participando de um trabalho e me sinto sobremodo honrado com esse convite. Eu quero render tributos de gratidão ao nosso Deus por esta riquíssima oportunidade e também direcionar a minha gratidão ao pastor Gabriel Medeiros, presidente desse campo, que concordou com a indicação do nosso nome para contribuirmos aqui nesse trabalho. Quero agradecê-lo de coração por nos receber aqui nesta ocasião. Deus o abençoe a sua família, e o nosso sincero desejo é que o ministério do nobre pastor seja fecundo aqui nessa cidade para a glória do nome de Jesus. Ao nosso irmão, pastor Jonatas, que está na coordenação desse trabalho, nossa gratidão. A minha dívida com o professor Jonatas já está bem acentuada, porque alguns anos atrás, quando nós coordenávamos alguns núcleos de educação teológica, ele nos ajudou em muitas ocasiões, lecionando várias disciplinas. Era um dos professores mais requisitados pelos nossos acadêmicos do curso de teologia, nas classes do básico, do médio, também do bacharel, e eu tenho essa dívida com ele de gratidão por ele ter, por repetidas vezes, nos ajudado. Muito obrigado, pastor Jonatas, pelo convite. Que Deus o abençoe, que Deus retribua por todo o amor que o senhor tem com a obra de Deus. Meus queridos, fiquei muito feliz também em encontrar aqui o irmão evangelista Raimundo Filho, meu amigo, a irmã Débora, cantora. Deus abençoe esse casal que nós conhecemos aí há mais de uma década. Deus os abençoe em nome de Jesus. E antes de ler o texto sagrado para nós darmos início à nossa primeira participação, eu quero também registrar minha gratidão a Deus pela vida da minha família, minha esposa, meus filhos, que eu sempre faço absoluta questão de tê-los comigo nos compromissos que nós fazemos. Eu sempre dou um jeito de tê-los por perto, porque me sinto muito bem em ter a companhia da minha esposa e dos meus filhos. Deus abençoe, e assim finalizo aqui essa parte de agradecimentos. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, nós vamos ler dois textos das Sagradas Escrituras para nós darmos aqui o start nessa plenária. O irmão Jonatas já fez aqui uma satisfatória apresentação do livro. Eu quero agradecer, dizer para os irmãos que nós temos 21 exemplares do livro Missões Urbanas. Nós compartilhamos aqui algumas experiências, alguns conceitos. Eu acredito que vai servir para aqueles que são vocacionados para o plantio de igrejas, para a pregação, considerando as peculiaridades urbanas, os desafios das cidades. Então adquira esse material. Inclusive, nós recebemos pela misericórdia de Deus a recomendação da comissão que trata a respeito de evangelismo e discipulado no Brasil. O presidente da comissão, pastor Joari Carlesso, de Joinville, Santa Catarina, ele redigiu um endosso para esse livro e me ligou e combinou comigo de colocar aqui um selo desse departamento da CGADB que cuida de discipulado e evangelismo. Nós temos essa recomendação. Eu tenho também um livro para casais com o título Jamais Te Deixarei. Infelizmente, as duas primeiras remessas esgotaram. Nós estamos aguardando chegar mais uma, mas eu trouxe para apresentar. Se você quiser fazer o pedido, a gente sempre está aqui por Parauapebas e a gente lhe entrega. Se alguém tem dificuldade em ler, esse aqui é um livro bom, que o casal praticando a capa já está tudo resolvido.
O nome do livro é Jamais Te Deixarei. Um excelente presente para você dar para a esposa dar para o marido. Coloque seu nome aí numa lista que logo a gente faz essa entrega. Nós já ministramos, inclusive aqui em Parauapebas, encontro de casais, usamos esse material como fonte de apoio. Deuteronômio, capítulo de número 6. Vamos fazer essa leitura no Antigo Testamento e depois vamos para Marcos 12. Marcos 12. Bendito seja Deus para sempre. Deuteronômio, capítulo de número 6. Nós vamos ler os versículos 6 e 7 para darmos início à nossa primeira participação. Glória a Deus. Os irmãos que encontraram, por bondade, digam amém. Vamos ler. Versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? Estarão no teu coração. Versículo 7. Almeida Revista e Corrigida diz assim: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Essa expressão aí, e as intimarás a teus filhos, na Nova Almeida atualizada diz assim: e as inculcarás a seus filhos. Ok? Então nós vamos agora para Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo de número 12. Versículo de número 30. Marcos capítulo 12. Versículo de número 30, também na Almeida Revista e Corrigida. Leiamos: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Terceiro lugar, de todo o teu, quem está comigo diga, de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Quem pode diga amém? Meus irmãos, eu gostaria de eu quero iniciar felicitando vocês por estarem engajados em um trabalho tão relevante, que é o trabalho da educação cristã. Parabéns a vocês pela visão, parabéns ao pastor, parabéns ao Departamento de Educação Cristã por mobilizarem um trabalho tão relevante e tão necessário. Esse primeiro texto que a gente leu, Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos 6 e 7, mostra a função pedagógica da família. Mostra a função pedagógica da família. E Jesus Cristo, em Marcos capítulo 12, verso 30, nós observamos aí, dentro do nosso relacionamento, da nossa comunhão com Deus, o servir a Deus de todo entendimento. Então nós vemos aqui uma sociedade muito forte. As duas primeiras instituições educadoras para nós cristãos, elas não são instituições que disputam entre si, mas elas são complementares. Eu estou falando de família e eu estou falando de igreja. A pedagogia cristã, os ensinos dos valores inegociáveis e absolutos, são de responsabilidade da família e são de responsabilidade da igreja. Essa sociedade, ela é responsável pela formação dos cidadãos que estão povoando a terra, mas tem a esperança de morar no céu. Bendito seja Deus para sempre. Então, nós estamos diante de uma oportunidade muito rica, refletir sobre educação cristã. E
E por questões de didática, eu vou pedir que você repita após mim algumas vezes, e eu peço que vocês não se enfadem com isso, mas eu gostaria que vocês dissessem comigo assim: tudo começa no coração. Mais uma vez, 1, 2, 3. Tudo começa no coração. Você percebeu que antes de intimar os filhos, o ensino aqui de Deuteronômio capítulo 6, antes de você pegar o conteúdo, o ensino, a recomendação, a orientação para os filhos, estou falando de pedagogia cristã, e começa em casa. O texto diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Estarão no teu coração. Então, o professor de escola dominical, quem é professor de escola dominical aqui? Deixa eu te conhecer, por favor. Professor de escola dominical. Aonde estão aqui líderes de departamento? Você que tem algum cargo de liderança, cadê você? Preciso te conhecer. Muito bem. Aqueles que pregam a palavra de Deus, onde estão os pregadores? Você que atende convite para pregar na sua igreja, em outro campo. Muito bem, prazer em te conhecer. As pessoas que vão fazer parte desse processo, que vão construir um legado para impactar as próximas gerações, não são simplesmente pessoas que tenham uma performance de transmissão de conteúdo, mas são as pessoas que são cheias da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar no coração. O que faz você voltar no outro domingo para aquela turma, que às vezes parece ser um pouco desinteressado com o teu trabalho, às vezes não lê o conteúdo que você pediu para ler, às vezes você não vê assim um reconhecimento, mas o que te faz voltar no outro domingo, na outra aula, no outro encontro, é o fato de que a palavra que hoje te ordeno está no teu coração. Então tudo começa no coração. O homem de Deus, a mulher de Deus precisa ser vencido pela palavra, cheio da palavra. A palavra de Deus precisa ser metabolizada em nós. Eu vou usar aqui a expressão de Tiago Rosas, que é um entusiasta da educação cristã no Brasil. Ele diz que aquilo que é importante é aquilo que é importado, que é inserido para dentro, que é colocado dentro de você. Você importou, você deu importância. Então, se está no teu coração, você volta domingo que vem para a próxima aula. Se está no teu coração, você prega. E se as pessoas não tiverem assim uma resposta efusiva àquilo que o pentecostal gosta, você vai continuar pregando. Você vai continuar pregando, porque a nossa aprovação vem de Deus. Você vai continuar fazendo o teu trabalho, porque a palavra que hoje te ordeno, antes de você passar esse conteúdo precisa estar no teu coração. Quem está comigo, diga amém. Então, há uma continuidade dessa missão educadora, da formação continuada dos crentes, e isso está atrelado a pessoas que a palavra está no seu coração. Nós vamos apresentar aqui um recurso visual. A igreja cristã, ao longo de sua história, possui duas funções fundamentais. A primeira função é a função proclamadora. Anote aí no seu bloco de anotações, né? A primeira função da igreja é a função querigmática, é a função de pregar, essa função que nos empolga tanto, né? Eu cresci dentro da igreja evangélica, aprendi a andar dentro da igreja, nunca me desviei dos caminhos do Senhor Jesus. Comecei a pregar com 12 anos de idade, e eu sei o que é essa fase de você ficar ali apaixonado pela pregação, né? Observando os pregadores de perto, sonhando ser como alguém que é uma inspiração para você, porque a igreja tem essa missão querigmática. O querigma significa proclamar, é uma expressão grega utilizada no Novo Testamento que significa proclamar. Então a igreja tem essa missão
proclamativa, nós temos aí o conhecido texto de Marcos 16 e 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Só que a igreja, ela tem também a missão educativa, e uma coisa está atrelada à outra, e é isso aqui que a gente precisa compreender e passar para essa geração, porque tem gente alheio quanto a essa realidade. Tem gente que menospreza a escola dominical. Não, eu sou pregador, né? Tem cidadão pregando por aí, ensinando, profetizando, que você não sabe em que classe ele está matriculado da escola dominical. Eu me lembro que o meu pastor que me formou para me enviar para o ministério, uma época chegou alguém pedindo uma carta de recomendação, aquelas cartas sem um destino específico, aquela carta para a pessoa sair aí viajando, e aí o pastor disse assim: eu vou te dar a carta de recomendação, mas eu preciso que tu me mostre a tua revista da escola dominical e que em classe tu está matriculado. Pronto, desse jeito. E aí o irmão ficou sem a carta dele. Mas esse povo, eles saem, né? Sem carta, sem autorização, sem ser aluno. Eles não sentam para aprender, mas querem levantar para ensinar. E eu já venho dizendo há um tempo, e essa frase não é minha, eu aprendi e estou reproduzindo, que aquilo que é bom a gente tem que replicar, reproduzir. Quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. Isso é uma incongruência, isso é uma inconsistência. Diga comigo aí: quem não senta para aprender não está autorizado para levantar e ensinar. Mas tem muita gente saindo por aí pregando, e leva pastor Gabriel até o abraço do pastor. Eu trago o abraço do meu pastor presidente. O pastor presidente não tem ideia de onde aquela criatura anda. Irmão, tu viu fulano de tal? Não, pastor. Ele estava na EBD, professor? Não, estava não. Mas está fazendo a obra. A obra. Está fazendo a obra. Eu já recebi apelo de marido: pastor, pelo amor de Deus, a mulher só em vigília, é pregando, é em monte. E os meninos aqui comendo, um dia come na casa da avó, outro dia na casa do vizinho. Eu chego, está tudo sujo, a roupa está suja, a pia está suja. Eu disse: eu e minha esposa vamos conversar com essa mulher. Vem cá, irmã, a senhora que é pregadora, vamos conversar aqui direitinho. Ela disse: pastor, porque o diabo está usando o meu marido. Depois de 40 minutos de aconselhamento, ela saiu dizendo que o diabo estava usando o marido dela e o pastor da igreja dela. Desse jeito. Porque são pessoas que querem ensinar, querem pregar, querem ser referência, mas não querem sentar para aprender. E uma coisa está ligada à outra. O ide e pregai também é ide e ensinai. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vai aparecer o verbo ensinar de novo: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, igreja? Quem está comigo aqui, me dá um sinal. Amém? Então a missão proclamadora está associado à missão didática, pedagógica. Essa palavra aqui que os professores gostam muito, didascalia, né? Palavra que origina aí o termo didática, que está associado à questão do ensino, à prática do ensino. Então vocês estão de parabéns, porque vocês estão aqui hoje honrando a Deus, aprendendo, meditando, buscando direção e motivação, que a gente precisa de motivação. Nós ortodoxos, nós estamos assim um pouco bicudos com essa questão motivacional, porque a gente critica muito as mensagens puramente motivacionais, mas nós criticamos aquilo que é doloso, aquilo que não é sincero, aquilo que tem motivações erradas por trás. Mas quando
nós falamos da verdadeira motivação, não há nada de pecaminoso, de doloso nisso, ok? Então você está aqui buscando motivação para o seu trabalho como pregador, para o seu trabalho como educador, como professor da escola dominical, e Deus certamente há de nos abençoar e de nos dar da sua direção, bendito seja seu nome. Então, não esqueça aí essa dupla missão, essas duas funções da igreja. Desde que ela existe, ela tem essas duas funções. Pastor, eu conheço uma igreja que lá é focado só em libertação. É um movimento, é um ajuntamento, mas não está cumprindo a missão de igreja, tá? Porque, irmão, sinceramente, eu vou abrir meu coração, eu sou pentecostal, eu sou animado, mas o culto de libertação mais forte que existe, você quer saber qual é o culto de libertação mais forte que existe? É o culto de ensino da sua igreja. É o culto de escola bíblica dominical. Lá na igreja que eu sou pastor, os irmãos já têm um grito de guerra: escola bíblica dominical. Uma escola, e eles gritam, sem igual. Bora fazer aqui? Vamos lá. Escola bíblica dominical. Uma escola sem igual. Gostei de vocês. Agora, se você puder assim dar aquele soco no ar, vamos lá? Na hora do escola sem igual, você dá aquele soco no ar para dar uma circulada no sangue, dar uma animada. Vamos lá? Escola bíblica dominical. Uma escola sem igual. Muito bem, vocês estão animados. Vamos para frente. Está aqui uma frase que eu coloquei aqui para a nossa reflexão. A Marlene Lefebvre, ela ministra em muitas conferências, já ministrou em várias conferências no Brasil, uma educadora mestre, oriunda da América do Norte. Ela diz que conhecimento não é o meu objetivo principal. Essa frase está na obra dela, Estilo de Aprendizagem, uma obra lançada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Ela diz: conhecimento não é o meu objetivo principal, ação sim. Ou seja, o ensino, ele vai promover uma ação, ele vai promover algo prático. Nós não vamos ficar consumindo coisas que não se apliquem à nossa vida. A palavra de Deus, ela tem um sentido prático. Nós estamos caminhando para o céu. Eu digo que nós não estamos lutando para ser salvo. Nós estamos lutando para não perder, porque a salvação é uma obra completa que Jesus já nos presenteou. Amém? Tem mais alguém que crê assim? Glória a Deus. Estamos lutando para não perder esta bênção que recebemos. E o destino é muito bom, é o céu. Eita, coisa boa. Quando você vai para uma cidade que o destino que te espera é algo agradável, a família, você vai ter um quarto legal para você ficar hospedado. Eita, coisa boa. Mas você quer também que a viagem seja boa. O destino é bom, mas se você estiver num ônibus fedorento, né? Um ônibus velho, sem ar-condicionado, banheiro imundo. Tem muitas pessoas no sentido espiritual com essa visão. Ele está indo para o destino, ele quer ir para o céu, ele está esperando o arrebatamento, e o céu é maravilhoso, glória a Deus, mas a viagem dele está sendo uma lástima. A viagem, o ônibus dele, meu irmão, a família dele, o casamento dele, a vida dele, o ministério dele. Então, a palavra de Deus, ela tem um sentido prático para esta vida também. Nós temos um destino extraordinário, mas a viagem, Deus nos dá receita para que a viagem seja boa, para que você tenha comunhão. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então a viagem vai ser boa. Você está participando desse trabalho para que você aplique conceitos, ideias, sugestões, para que você interfira no destino dos seus alunos. Eu sou cria da escola bíblica dominical. Eu morava em um povoado que a única crente era a minha avó. E um cidadão, que eu não sei como era o nome desse cidadão, ele montava numa bicicleta em outro povoado, a muitos quilômetros de distância, e ele vinha lecionar. Não sabia se ia ser bem recebido na nossa casa, porque o meu avô não era crente.
Ele não sabia se ia ser recebido, se teria café, se teria almoço, mas ele ia lecionar. Eu tinha 6, 7 anos, 8 anos de idade. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi aquele missionário contando a história de José. Quando ele terminou, montou na sua bicicleta e retornou para a sua casa a muitos quilômetros de distância, eu pedi para minha avó, que era costureira, para ela fazer uma gravata, porque eu achei bonito aquela gravata que ele estava usando. Ali começou a se desenhar a chamada de Deus no meu coração. Ela fez a minha gravata, eu usei aquela gravata, eu comecei a pregar, e às vezes a minha alma se alegra, eu me flagro chorando às vezes, quando estou no culto, quando vejo um casal que eu ajudei, uma alma que nós ganhamos para Cristo, alguém que eu batizei. Às vezes o Espírito de Deus me leva àquela classe de escola dominical, de uma velha e um netinho ali do lado dela, que o professor nem sabia que estava prestando atenção, e eu glorifico a Deus, porque aquele professor anônimo tem participação em toda a alma que eu ganho para Jesus. Cada casamento que eu faço, cada palestra que eu dou, porque aquela disposição interferiu no meu destino para sempre. E é isso que você está fazendo aqui. Foi para isso que Deus te trouxe aqui. Você é a arma secreta de Deus aqui neste campo. Você é o instrumento de Deus, o principal recurso. Você vai usar o data show, você vai usar o microfone, você vai usar o quadro, você vai usar o pincel, você vai usar o chamex, você vai usar o recurso visual, mas a principal ferramenta de Deus, que Deus vai usar, é você. Você que está aqui na conferência de educação, você é o principal recurso de Deus nesta cidade. Você é o principal recurso de Deus nesta cidade. Quem está comigo, diga amém. Eu quero citar para vocês aqui, visto que o tema geral é desafios da educação cristã na atualidade, sem querer ser exaustivo, vou tentar ser aqui o mais objetivo possível. Eu quero lhe apresentar aqui uma lista bem objetiva de alguns desafios. Não são todos, obviamente, aqui nós não estamos esgotando. Alguns desafios que devem ser considerados. Você pode anotar, fazer um estudo sobre estes desafios. Eles se apresentam na igreja, eles estão surgindo na mentalidade de algumas pessoas. Pessoas que às vezes voltam da universidade com essa ideia, ou mesmo alguém que dentro da sua casa consome vídeos de mestres formados em coisa nenhuma, mas munidos de uma câmera, de um celular, em um quarto, às vezes sem uma pessoa que não tem comunhão com a sua igreja, que não toma ceia, mas ali ele emite os seus mísseis contaminados, seus projéteis que atingem muitos corações. Aqui é colar e toca um crente: pastor, eu estou assim meio perturbado, porque eu assisti um vídeo, eu não queria dar importância para aquilo ali não, mas entrou na minha mente aquele negócio. Aqui acolá chega um crente: pastor, essa Bíblia bem que nós estamos usando, ela não presta mais não, porque a verdade é no livro tal. Aí aqui acolá a gente topa com um crente: não, Jesus, se você falar Jesus, essa palavra Jesus é paganizada, nós temos que chamar ele aí Yeshua. Aqui acolá aparece um com essas ideias, perturbado: não, pastor, esse negócio da paz do Senhor não, é salam aleikum. Entendeu? Porque há uma enxurrada de informações de todos os lados, e muita gente não tem a condição de fazer o filtro, e muitos mestres estão, pseudo-mestres, desviando pessoas, e eles se apresentam distribuídos em alguns desses desafios que nós vamos citar aqui. Primeiro, relativismo ético e pragmático. Em outras palavras, esse primeiro tópico aqui é um movimento que contraria os valores absolutos, a verdade absoluta. O relativismo ético
É aquela ideia que às vezes ela pode surgir bem elaborada, com características acadêmicas, mas às vezes pode ser na boca de um jovem, de um irmão, dizendo assim: não, moço, isso aí também não é desse jeito aí não. Isso aí que é tão grave para ti, para mim não é. Eu tenho outra cultura, eu sou de outra região. Então, quando se trata de verdades, valores absolutos, é por isso que a escola dominical ela é muito importante, porque ela é uma ferramenta da Assembleia de Deus no Brasil que preserva a nossa unidade na ortodoxia, preserva a nossa unidade doutrinária, aquilo que é inegociável. Nós cremos em um Deus subsistente em 3 pessoas, né? Ele é eternamente subsistente em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo que o Pai é, o Filho é também. Tudo que o Filho é, o Espírito Santo é também. Então isso aqui são valores inegociáveis. E o relativismo ético e pragmático são conceitos focados mais naquilo que funciona, no sentido de resultado imediato, entendeu? Então existem muitos pregadores que estão focados naquilo que mexe, que funciona, no sentido de dar um resultado aqui momentâneo, mas atropelam os valores eternos. Essa questão de relativismo, ser algo ser verdade para você e não ser para mim, contraria a Bíblia. Isaías capítulo 5, versículo 20, a Bíblia diz: ai dos que chamam o bem, ao que chamam bem de mal, ai daqueles que fazem da escuridão luz e da luz escuridade, fazem do amargo doce e do doce amargo. Então, verdade é verdade aqui, em qualquer lugar do mundo, são valores absolutos. Nós cremos na pessoa bendita de Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. Nós acreditamos na prática do batismo em águas, por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em outras línguas. Nós acreditamos no arrebatamento da igreja e somos pré-tribulacionistas. Então, perceba que nós temos valores inegociáveis e não podemos cair na teia do relativismo, nessa zona cinzenta chamada relativismo. Outra questão é o humanismo, é o número 2 aí, ó, humanismo e a compartimentação do conhecimento. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Em 2009 eu comecei a minha licenciatura em filosofia, contrariando alguns conselhos de alguns irmãos: não faz. E aí eu entrei, graças a Deus não me desviei não. Mas eu me lembro que um dos primeiros embates, um dos professores, ele disse assim: olha, irmãozinho, já começou logo me desclassificando, né? Irmãozinho, eu tinha 48 quilos, o camarada quisesse me desequilibrar emocionalmente, ele me chamava de irmãozinho, né? Irmãozinho, eu ficava ruimzinho com esse negócio. E aí: ei, irmãozinho, tu não precisa ficar chateado com o que vai ser dito aqui no curso, não. Tu é crente lá na tua igreja, tu tem que separar uma coisa da outra. Aqui tu é um candidato a ser um professor, ser um acadêmico. Então aqui nós vamos bater pesado mesmo. E uns colegas concordando e dizendo, e eu, naquela época, eu não tive condições realmente, não tenho nenhum constrangimento a admitir isso. Eu não tive condições ali de debater, eu só fiquei chateado, tentei dizer alguma coisa, não consegui, e me calei e fui estudando, tentando construir alguns argumentos para defender a minha fé. Mas a ideia dessa compartimentação de saber, isso se apresenta na igreja aqui e acolá, onde as pessoas querem dividir a vida da igreja, da sua vida profissional, da sua vida acadêmica, né? Eu já encontrei, uma vez o irmão me mandou um link, deixa eu ver o que é isso aqui. Era um tocador nosso tocando num bar. Eu disse, irmão, esse cidadão tocou na Santa Ceia aqui semana passada. Toda a igreja, e era um dos que eu mais gostava, no bar. Aí eu chamei ele. Ele disse, não, pastor, a sua mente, o senhor... Porque o senhor tem que entender que eu sou profissional. Não misture as coisas. Você percebe como é sutil? Você percebe como é sutil? E aí, eu disse, não, meu irmão, não é assim não. Não se separa um homem das suas convicções.
Aquilo que você é aonde você está. Provérbios capítulo 3, versículo 6. Quem pode aí rapidão consultar na sua Bíblia? Provérbios capítulo 3, versículo de número 6. A senhora pode ler por gentileza? Leia em voz alta, por gentileza, minha irmã. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Diga após mim aí: reconhece-o em todos os teus caminhos. Isso. Aonde você está, você é crente, você é servo de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Então não existe essa questão de compartimentar, porque isso aí fragiliza. Imagine uma criança que vê a sua professora ali toda ortodoxa, domingo de manhã, mas ela caiu nessa teia humanística, ela caiu nessa ideia, ela está vencida, seduzida, que ela pode separar a vida cristã dela da vida secular. E de repente ela aparece em uma conferência lá na escola, lá no auditório da Secretaria Municipal de Educação, duvidando dos nossos conceitos criacionistas, por exemplo. Estou dando apenas um exemplo, levantando dúvidas. Por quê? Porque na igreja ela é uma coisa, lá fora é outra, né? Curtindo uma vida dupla. Então estejamos atentos, que isso aí é um desafio que nós precisamos estar atentos em nossos dias. Número 3, quem está conseguindo enxergar aí o número 3? Qual é o terceiro desafio aí? Pode ler, por favor. O perigo da deturpação da palavra. Aqui já é um problema. Não espere que isso aqui seja cometido por alguém que é inimigo da igreja lá fora, não. Essa questão da deturpação da palavra, ela pode acontecer dentro do nosso contexto, dentro da igreja, com pregadores de modas, de movimentos, de ondas. Inclusive, preste atenção nisso aqui, eu acho que você já teve essa experiência que eu vou dizer aqui. Tem pregador que a pregação dele toda vez tem 3 tópicos. Quantos tópicos? Quantos tópicos? 3 tópicos. Sabe quais são? Diga após mim. O primeiro tópico é ler o texto. Qual é o primeiro tópico? Segundo tópico, sair do texto. Qual é o segundo tópico? E o terceiro tópico é nunca mais voltar no texto. Qual é o terceiro tópico? É bem provável que você já tenha ouvido uma pregação dessa. O camarada recebe o microfone, 8h15, vai pregar sobre os cavalos do Apocalipse. Aí ele solta os cavalos, 8h15, dá 9 horas da noite, o pastor puxa o paletó e ele diz amém, e não encontrou os cavalos nunca mais. 8h30 ele recebe o microfone para pregar. Ele lê o texto do cego Bartimeu. Dá 9h30 e o cego continua cego. Nem curar o coitado ele não cura, né? Para dizer amém. Porque sai no meio do mundo contando história. Eu preguei acolá, quem não acreditou, o caminhão passou por cima. Mecanismo de medo, né? Para que você seja constrangido a acreditar naquela pseudo-autoridade espiritual que está ali utilizando o mecanismo de intimidação. Acolá alguém foi curado e sai no meio do mundo, e nada de pregar o texto, nada de expor a palavra. 2 Timóteo capítulo 4 versículo 2, Paulo diz assim: pregues a palavra. Então a ordem tem a ação e tem o conteúdo. Pregar o quê? Pregar o quê? Então nós temos aí o pregar, mas nós temos aí o conteúdo. Pregue a palavra. Quem liberta é a palavra. Quem aviva é a palavra. Quem anima a igreja é a palavra. Abacuque diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e me senti alarmado. Aviva, ó Senhor, a tua obra. É desse jeito.
É desse jeito. Então, a deturpação da palavra é a amputação de uma verdade aqui e outra ali. Aquilo que o diabo fez lá em Gênesis 3. Lá em Gênesis 3, o diabo apenas fez uma pergunta. Deus tinha colocado um ponto final, mas o diabo entrou com um ponto de interrogação. Não foi assim que Deus disse? Como foi que Deus disse mesmo? Ele levanta uma dúvida, ele levanta uma pergunta. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Ele fez uma pergunta. Então a deturpação da palavra, ela é a junção, né? O pregador ele soltou uma verdade aqui, mas ele misturou com outra coisa aqui que não era verdade. E meias verdades são mentiras completas. Meias verdades são mentiras completas. Então a deturpação da palavra, ela é muito sutil. Ela é muito sutil. E nós precisamos ter esse amor pelo ministério educacional, pelo ministério da palavra. Aí já pensou, irmão? Eu já cheguei na minha classe, quando eu era jovem. Olha, irmão, pelo amor de Deus, eu já passei por isso. E eu me desanimei, que eu já era animadinho para ler a Bíblia, para pregar. E quando eu cheguei, o meu professor, na hora da oração, né? Na EBD, na igreja onde eu fui formado, tinha um período aí de oração antes da aula. E aí na hora da oração, ali entre um banco e outro, eu vi o meu professor lendo a revista. Ele deixou para estudar na hora da oração. Será se está cheio da palavra? Será se fez uma pesquisa? Aí quando ele levantou para dar aula, era a lição 10, e ele tinha estudado, era 9. E não é a 9 não. E o professor que chega na classe e pergunta para os alunos: qual é a lição hoje mesmo? Oh, meus irmãos, coitado do aluno, passou a semana trabalhando, levando chamada de atenção para alcançar a meta, participando de reunião da empresa. Aí ele: não, eu vou hoje ouvir o meu professor, que o meu professor se preparou a semana toda, orou, buscou a Deus, pesquisou, leu. E o professor: irmão, qual é a lição de hoje mesmo? É uma forte lástima um negócio desse. É triste um negócio desse. Mas nós precisamos amar a palavra de Deus. Vamos lá, o professor de escola dominical, diga comigo aí, o professor de escola dominical, ele é professor durante a semana toda. Tem professor que ele está domingo na escola dominical, ele sentiu falta de 3 alunos, ele vê os alunos à noite, mas ele não disse que sentiu falta domingo de manhã. Por quê? Porque ele é professor só de manhã. De noite ele é outra coisa. De noite ele é um outro ser, é outra coisa. Ele é professor só de manhã, e para nunca mais ser, que ele está arrependido de ter pegado esse cargo. Sabe para onde é que eu estava com a cabeça? Isso é um castigo. Isso foi falta de vigilância na minha vida. Qualquer vacilo do pastor eu vou lá e entrego. Quando ele vê, eu já entreguei, né? Irmão, alguém que é cheio da palavra, olha, Deuteronômio 6:6, e as palavras que te ordeno hoje estarão no teu. Não suba aqui para pregar se a palavra não estiver no coração, meu irmão. Tem que estar no coração, tem que ser metabolizada, tem que estar em você. Tem camarada que entende de tudo enquanto, sabe a escalação do time, sabe o nome dos ministros do STF, tudo. Mas pode perguntar o nome dos apóstolos de Jesus. Eu participei de uma aula, eu fui até aqui em Parauapebas, eu participei de uma aula. Eu não era o professor escalado, era uma comissão de ingresso da nossa convenção, e o examinador precisou voltar e designou eu e um outro pastor para acompanhar uma prova. E aí tinha uma tarefa lá que era escrever o nome do livro da Bíblia tudinho. E teve um aluno que chamou e disse assim: pastor, aqui não passa de 62 na minha lista. Eu já contei umas 3 vezes. Aí o outro disse: rapaz, deixa eu contar na minha. Ele disse: pastor, a minha já está dando 73. Eu disse: pô, empresta para esse aqui que está faltando. Esse aqui está faltando na lista desse aqui, emprestamos para ele aí. Aí lá tinha Baruque. O cara era catequista, se converteu e não tinha trocado de Bíblia ainda, só pode, né? Entendeu?
são pessoas que não se desgastam na Bíblia. Irmão, e existe um preconceito. Eu já ouvi até indiretas. O pastor Alessandro só quer saber de estudar. Irmão, quando você vê alguém assim, é porque ele não sabe o que é estudar. Porque estudar cansa, estudar dói, estudar deixa você exausto. Pergunte para um jovem que vai prestar o vestibular. Pergunte para alguém que vai fazer um concurso. É por isso que a Bíblia diz que os presbíteros que administram bem, principalmente aqueles que se desgastam na palavra, são dignos de duplicados honorários. Porque estudar é um trabalho árduo. É um trabalho árduo. Então, quanto mais você se dedica à palavra, você interfere no destino dos seus alunos. Bendito seja Deus. Estejamos atentos para que não haja essa deturpação, porque é algo silencioso, mas que é lançado aí, que é jogado, e quando você vê, às vezes o estrago já está feito. Lá em Tiago tem o alerta: meus irmãos, muitos de vós não queiram ser mestres, sabendo que o mestre receberá mais duro juízo. É por isso que Deus preparou esse momento para você ser munido, né? Para que você seja fortalecido, edificado, motivado para fazer o teu trabalho, porque é uma missão extraordinária que Deus te confiou. Bendito seja Deus. E eu gosto do texto de Daniel capítulo 12, versículo 3. Olha que promessa linda: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Bendito seja Deus para sempre. Deus está onde a sua palavra é honrada. Eu vou dizer de novo para dar tempo de você anotar: Deus está e se manifesta aonde a sua palavra é honrada, aonde a sua palavra é priorizada. Lembra dos 3 tópicos? Lê o texto, sair do texto, nunca mais voltar no texto, lembra? Tem pregador que pega o microfone e ultrapassa o horário, e ele diz assim: eu só entrego quando Deus me mandar, porque eu ainda não entreguei tudo o que Deus me mandou. Nadinha, não está honrando a palavra. É porque já aprendeu a técnica, já aprendeu a intimidar o público. Bate o pé, fecha a cara, dá um rugido, e o povo pensa que às vezes é espiritualidade, mas nada. Não leu a Bíblia, não se desgastou para alimentar o rebanho. E o noivo tem ciúme da noiva. Você é noiva do Cordeiro, a igreja é noiva do Cordeiro. Quem tem o privilégio de pregar a palavra de Deus, se aplique a palavra. Se aplique a palavra, leia. O pastor presidente da nossa convenção, ele diz que no dia que escala um obreiro para pregar, se ele encontrar esse obreiro, no dia que o obreiro está na escala para pregar, na rua, batendo papo, na feira, ele diz que não cancela a oportunidade da noite, mas é a última que ele dá. Porque se você está na escala para ministrar, você precisa desaparecer, você precisa ir para a sombra do altar, você precisa ler, você precisa meditar, você precisa orar, buscar a Deus, porque alimentar a noiva do Cordeiro é um privilégio e uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade e é um grande privilégio. Bendito seja Deus para sempre. Vamos ver aqui, vamos para frente. O desafio de trabalhar com públicos feridos na afetividade e na ludicidade. Irmãos, tem gente na igreja de família desequilibrada, que não teve uma formação, pessoas que chegam cheios de deficiências, limitações emocionais, distúrbios psicodinâmicos. Pessoas que nunca participaram de um culto doméstico, o pai nunca chamou para um culto doméstico, o pai não é crente, a mãe não é crente. Essas pessoas, elas chegam cheias de reservas, elas constroem suas inspirações na igreja, elas veem no professor uma inspiração, começa a construir uma admiração. E a gente precisa saber que a igreja é esse lugar que acolhe pessoas feridas, que às vezes essa pessoa, ela tem algumas reservas, e aí a gente já entra com o confronto desencorajador. Isso também é falta de oração. Eu tinha um aluno no curso de teologia, que às vezes
A gente dava algum exemplo. Se chegar alguém, isso há 10 anos atrás, 8 anos, 9 anos atrás. Hoje não tem muito isso não, que as pessoas estão com quem sabe buscar respostas, está na palma da sua mão. Ele tem ali uma infinidade de possibilidades de pesquisa. Mas antigamente, a pessoa ouvia uma frase, na universidade voltava, ia lá onde o pastor, onde o líder de mocidade, aonde o professor da escola dominical, rapaz, me tira uma dúvida aqui. Com quem foi mesmo que Caim casou? Que história é essa daqui? Né? Essas coisinhas que hoje vocês já sabem a resposta, nós não entramos mais nessa questão, mas antigamente perturbava muita gente. Aí tinha um irmão na sala que ele dizia assim: rapaz, se um jovem chegar perguntando, eu mando ele criar vergonha na cara. Que não é para duvidar de nada não, tudo. Irmãos, se o professor da escola dominical ele faz esse confronto desencorajador, o professor, o arqueólogo lá da universidade, o professor lá, o cara é humanista, o cara é ateu, às vezes homossexual, e ele tem toda a dinâmica para atender bem quem a igreja não atende bem. O professor mandou o camarada criar vergonha na cara, se converter. Mas o ímpio lá que está com o veneno, tem toda a técnica, sabe conversar, sabe dar atenção. Então nós precisamos lidar bem com cada pessoa que chega na igreja com seus desequilíbrios. Eu me lembro do que Jesus Cristo disse, eu gosto muito, Mateus 11, 28, 29 e 30. Vinde a mim, isso aqui vocês conhecem, vinde a mim, todos vós, que estáis como? E como? E oprimidos. Qual é a promessa de Jesus? Jesus é o cabeça, você faz parte do corpo. Se Jesus tem como missão aliviar, você tem que participar dessa visão também. Você tem que promover alívio também. Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo, isso aqui se chama acolhimento e alívio. Jesus está nos ensinando a gerar equilíbrio e ritmo de vida sustentável. Essas pessoas vêm para a igreja e você, professor, você educador, você ministrante, você é um instrumento de Deus para ensinar esta pessoa sobre o céu, que é o destino da nossa viagem, mas ensinar essa pessoa também a ter um ritmo de vida sustentável. Enquanto ela não morrer, enquanto o arrebatamento não acontecer, ela precisa ser um funcionário, um crente, precisa ser um empresário bem-sucedido, precisa ser alguém que vai ser enviado para a sociedade com um ritmo de vida sustentável. Eu me lembrei do que Paul Yong-Shu escreveu naquela obra, se eu não estiver equivocado, a obra A Quarta Dimensão. Ele disse que chegou em uma favela de Seul e falou sobre o céu para uma mulher que tinha vários filhos, sem marido, e ele pregando sobre o céu, porque nós vamos para o céu, a senhora precisa ir para o céu. Quando ele terminou de pregar, aquela mulher perguntou para ele: aonde é esse céu? Eu não tenho marido, sou miserável, hoje eu não tenho comida. Esse céu que você está pregando não faz sentido para a minha mesa, não faz sentido para os meus filhos. David Yong-Shu levou um choque, chamou seus companheiros, compraram uma feira e disseram assim: hoje nós vamos levar o céu para dentro da casa dessa mulher. E eles levaram, porque o destino é bom, mas a gente precisa melhorar a viagem dos passageiros que estão ao nosso lado. Bendito seja Deus para sempre. Vamos lá, número 5, o desafio de incluir neurodivergentes e pessoas com deficiência na educação cristã. Eu acredito que isso aqui já foi muito bem atendido pela psicopedagoga que compõe o quadro de ministrantes nessa conferência. A igreja precisa, irmãos, nós temos no Brasil, só um exemplo aqui, 10 milhões, mais de 10 milhões de pessoas surdas. Você acredita nisso? Isso é mais que a população da Áustria, por exemplo. A Áustria tem 9 milhões de pessoas. No Brasil nós temos 10 milhões de surdos.
Eu disse isso em uma igreja que eu estava dando uma palestra sobre missões urbanas, e o pastor presidente disse assim: pastor, eu quero uma palavra. Ele pegou o microfone e disse assim: eu senti de Deus aqui no meu coração, e eu vou pagar, não é a igreja que vai pagar, eu vou pagar um curso para quem queira aqui na igreja aprender a língua brasileira de sinais, porque nós precisamos alcançar estas pessoas. Alguns meses depois, Deus me permitiu voltar para um evento naquela igreja, e enquanto o evento acontecia, tinha uma irmãzinha ali do lado, umas 4 pessoas em volta dela, e ela pregando, transmitindo a mensagem para aquelas pessoas, e o meu coração se alegrou, porque a igreja é a expressão da misericórdia de Deus na terra. Irmãos, eu me lembro de Mateus 25, 35 e diante. Jesus cita algumas situações e ele diz assim: eu tive primeiro fome, eu tive sede, eu fui estrangeiro, eu estive nu, eu adoeci, eu estive preso e fostes me ver. É colocado aqui uma pergunta retórica nessa parábola, nesse ensino de Jesus. O texto diz lá em Mateus 25, 17: então justos lhe perguntarão naquele dia: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, doente e na prisão? E Jesus respondeu dizendo: todas as vezes que você fizeste a um destes pequeninos, a mim fizeste. Jesus é abraçado quando você abraça uma criança autista, que não entende a tua linguagem, não entende o teu método, mas está aqui, faz parte de uma família, e você abraça, você está abraçando um desses pequeninos. E ao Rei dos Reis, Senhor da igreja, você está fazendo, ele está recebendo este abraço. Aleluia, bendito seja o nome de Deus para sempre. A igreja precisa se qualificar para isso. Essas pessoas durante muito tempo, elas foram invisíveis, a família não as trazia para a igreja. Muitos dos nossos irmãos atribuíam certos comportamentos de cara a espíritos malignos, a demônios. A igreja precisa ter uma abordagem misericordiosa, porque todas as vezes que nós fazemos isso aos pequeninos, estamos fazendo a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus para sempre. O desafio de lidar com o avanço tecnológico. Irmãos, na década de 90, começou a popularização da internet. Redes sociais nos anos 2000. Quem lembra do Orkut? Tem alguém aqui? Cadê? Olha aí, glória a Deus. Parabéns para essa galera aí que já tem mais de 30. MSN, né? 2010 para cá, tablet, iPad, videochamada, stream, Netflix, Spotify, computação em nuvem. Irmãos, o avanço tecnológico vem se ampliando de uma forma extraordinária, e nós, munidos da mensagem de salvação, precisamos ocupar estes espaços. Hoje, do período de 2015 até agora, 2025, esses últimos 10 anos, começa a surgir essa linguagem aqui para nós, da robotização, da inteligência artificial, da realidade aumentada e virtual, e assim por diante. E a gente precisa entender porque isso aqui afeta até a questão da neuroplasticidade, ou seja, a capacidade de você se adaptar no processo de aprendizagem. Porque o aluno, ele acha muito mais rápido ele pesquisar ali, ele tem uma informação, e aí o professor, o irmão não usa um quadro, não traz nem uma caixazinha de bombom para dinamizar a aula, para ver se na hora que um está dormindo, ela pega um bombom para tu não dormir. Às vezes eu dou vontade de dar R$50 para cada crente, para eles dar glória a Deus quando eu estou pregando. Eu disse, meu Deus, se eu tivesse dinheiro eu ia dar R$50 para eles ficarem dando glória a mensagem todinha, glória, glória, glória. Mas aí eu lembro que eles já receberam algo mais precioso que isso. Eu disse, não precisa não, né? Mas às vezes nós estamos assim, nessa situação.
O mundo nessa velocidade, nessas mudanças terríveis, e nós temos às vezes professores, pregadores, que não sabem nem onde é que está a revista sábado de noite. Mulher, pelo amor de Deus, onde é que está a revista? O pastor disse que eu vou pregar hoje, eu não sei nem onde é que está a minha Bíblia, pelo amor de Deus. Sabia que a minha esposa, ela lembra, ela até me chamou a atenção depois. Eu vi a lição de um professor e eu não me segurei. Eu disse, irmão, tu veio foi chutando essa lição da tua casa até aqui, foi suja, rasgada, rabiscada. Aí chega esse ser para lecionar para um público que está sendo impactado por esse mundo. É totalmente desmotivador às vezes. Então, eu não estou dizendo que você precisa ser um expert, porque a igreja, ela usa esse serviço voluntário de pessoas que às vezes não tem o título acadêmico, mas você está numa igreja onde o pastor teve a visão, onde a equipe educacional teve a visão, você está sendo alertado, confrontado, então busque, se capacite, melhore a performance da sua aula, tenha um planejamento, prepare materiais. Você é professor domingo de noite, motive os alunos que faltaram. Você é professor segunda-feira, dê uma olhada no tema de domingo. Você é professor terça-feira, faça uma pesquisa. Você é professor quarta-feira, leia o livro de apoio da classe de adultos, da classe de jovens. Pastor, mas será se dá para mim ser um professor desse? Dá, sabe por quê? Porque você está fazendo um trabalho para Deus, e Deus é zeloso. Deus é zeloso, e você já foi pago, você já recebeu a salvação, e você que tem a chamada para ser mestre, né? Você não conseguiu fazer a sua licenciatura, mas a Bíblia diz lá em Efésios 4:11 que Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Parabéns, você é um doutor da casa de Deus. Aqui você é graduado, aqui você tem gabarito. Dá uma pancada assim em quem está do seu lado, assim, com carinho, assim, com o cotovelo, e diz assim: tu está sentado do lado de um mestre, de um doutor. Bora, irmão, se apropria. Se fosse a chave de um carro, já estava dando glória, né? Glória a Deus. Eu vou citar aqui os dados aqui de uma pesquisa. Ainda estou dentro do nosso tempo aqui, vamos lá. Essa pesquisa, ela foi feita na Califórnia por uma empresa cristã que faz pesquisas no contexto evangélico, chamada Barna Group, coordenada pelo professor David Kinnaman. Olha o resultado dessa pesquisa, irmãos. Depois eu posso pegar esse PDF, passar para o professor Jonatas, para ele compartilhar aqui para a igreja, para os irmãos terem acesso aqui a esse rascunho que a gente fez. Olha aqui, preste atenção. 35% dos jovens entrevistados, eu estou citando os jovens aqui, eu sei que a plenária é diversificada, mas só a título de ilustração. 35% dos jovens afirmam que, apesar da confiança dos cristãos em suas respostas, eles consideram as nossas respostas vagas. 29% veem a igreja fora de sintonia com a realidade atual. 23% dizem que fracassam quando vão debater alguns temas, se sentem despreparados, sentem que não receberam o preparo da igreja na qual eles foram criados. 59% têm medo de procurar a igreja para tirar suas dúvidas. 18% relatam que a sua fé não os ajuda a lidar com depressão e outros problemas. Isso aqui foi uma pesquisa séria feita nos Estados Unidos e que pode ter reflexo aqui na nossa realidade. Então a igreja, nós precisamos chamar essa responsabilidade, fazer o trabalho. Se é ensino, que haja dedicação ao ensino. Eu sei que tem gente que consegue ler o livro lá pelo PDF, mas parece que a turma não quer mais comprar livro hoje, né?
Eu estava em um evento, coloquei minha banca, tinha alguns materiais, e aí depois do culto, com autorização do pastor, fui para lá. Eu estava vendendo ali algumas enciclopédias, alguns materiais, inclusive aquela teologia sistemática de escritores pentecostais brasileiros, aquela que tem o Ciro Zibordi, Tom Gilberto, enfim, uma branca bem conhecida da CPAD. E o irmão se interessou para comprar, e eu fiquei feliz que ele ia comprar a minha enciclopédia, lá, a teologia. E aí chegou um outro e disse assim: tu vai comprar um livro desse tamanho? Eu disse: só o diabo usando o camarada aqui para impedir a minha venda, rapaz. Ficou pressionando: mas tu vai ler isso aqui tudinho? E eu disse: meu Deus amado, nos desgastarmos para servirmos a igreja, para ensinarmos a igreja. Aleluia. Irmão, a igreja tem a mente de Cristo. Os crentes sabem tudinho quando o pregador não tirou um tempo. Ele diz: eita, eu vou ficar aqui mesmo só pelo respeito. O irmão está pregando, não vou sair. Tem uns que faz é sair, né? A igreja, irmão, ela sabe. Não dá para tapear a igreja. Hoje eu vou só contar umas histórias. Não dá. A igreja sabe, os crentes estão ali. Tem umas irmãzinhas que você pensa que elas estão cochilando, então não, elas estão analisando. Elas têm 30 anos de Assembleia de Deus, de escola dominical. Elas sabem que o pregador está tirando o Lázaro de dentro da cova e colocando em cima do sicômoro no lugar de Zaqueu. Sabe? Então, estejamos atentos. Estejamos atentos. Jesus é o nosso modelo extraordinário. Diga comigo: Jesus é o nosso modelo extraordinário. Coisas que a pedagogia moderna apresentam como algo assim, como novidades, Jesus Cristo já dominava com excelência. Jesus Cristo, ele tinha diálogos e perguntas estratégicas. Jesus Cristo, ele usava exemplos visuais e práticos, colocava um menino na perna: olhai para essa criança, vede os lírios, vede as aves no céu. A mensagem de Jesus, ela era dinamizada, irmão. Tem gente que está falando no céu, o camarada é tão, assim, tão desmotivado que ele não dá nem o trabalho de levantar a mão para mostrar o céu, porque nós vamos para o céu, né? Jesus está vivo. Aí alguém diz: será se está vivo mesmo? Não estamos no velório dele, não. Eu acho que ele ainda até é morto aqui. Onde é que está o caixão? Às vezes nós estamos falando de Jesus vivo como se ele estivesse sendo velado ali na nossa frente. Eu não estou falando de você ter essa expressão que eu tenho, porque eu sei que cada um tem uma personalidade. Mas na sua personalidade você pode dinamizar a sua alma. Você pode envolver o seu aluno. Você pode pedir pelo menos para ele ler um trecho da lição. Procura aí. Eu bato na tecla com a equipe que trabalha conosco. Disse: irmão, tem gente que ele está aprendendo a manusear a Bíblia aqui. Aí você passa 40 minutos, você não cita um texto para o teu aluno manusear a Bíblia. Se botar R$100 em Abacuque, o camarada não acha. Tem gente que vai ter que botar R$100. Sabe bem aí, tem R$100 aí na página de Abacuque. Pois ele não vai achar os R$100 não. E o professor da EBD tem que auxiliar o aluno a aprender a manusear a Bíblia, manusear a palavra de Deus, localizar os textos, saber se dirigir, né? O meu sogro, ele diz que você anda uma vez na cidade, você não aprende os endereços, o nome da rua. Aí disse: agora o taxista sabe, o mototaxista sabe as ruas tudinho. Aí ele diz assim: na Bíblia nós temos que ser o mototaxista. Você tem que saber as ruas, você tem que saber ali, a cidade é a Bíblia, o livro é o bairro, o capítulo é a rua e o versículo é o número da casa. Ele usa essa ilustração. Então, Jesus tinha uma ministração dinâmica. Jesus fazia até a repetição espaçada. Lembra daquele aplicativo que você usa para ajudar você a aprender idiomas, informações, o Anki, né? Que faz uma... Quem conhece esse aplicativo de repetição espaçada? Ó, tem alguém ali que conhece. Muito bem. Que você usa e ele vai colocando as informações à medida que você vai aprendendo, ele vai tirando a que você aprendeu e trazendo de volta a que você não aprendeu. É um dos mecanismos mais eficientes para aprender idiomas hoje.
né? E Jesus usava o mecanismo da repetição espaçada. Eu vou citar aqui 3 textos que Jesus citou, porque você não aprende no primeiro contato, você aprende na revisão. Ah, eu leio e não aprendo nada. É porque tu leu só uma vez. Lê amanhã de novo, né? Você pergunta, a irmã diz: pastor, mas eu não sei, eu leio e não aprendo. Irmã, que dia que a senhora recebe o Bolsa Família? É dia 5, pastor, todo dia 5, né? Aí não esquece. Por quê? Porque aquilo ali se repete. E o cérebro entende que se repetiu é algo relevante e já coloca num compartimento mais importante, você vai aprendendo. Mateus 16, 21, Jesus falou da ressurreição, da sua morte. Mateus 17, 22 e 23, Jesus tocou no mesmo assunto. Mateus capítulo 20, versículo 18 e 19, Jesus tocou no mesmo assunto. Repetição espaçada, para fortalecer o conceito. Muito bem. Nosso último tópico para a gente finalizar por hoje. Vou citar aqui 4 tipos de aprendizagem. Quem quiser conhecer esse estudo aprofundado, eu recomendo a obra de Marlene Lefebvre, Estilos de Aprendizagem, da CPAD. O primeiro tipo de aprendiz, quem é? Diga comigo aí, qual é o nome dele? Aprendiz interativo. Você pode ler o que é que diz sobre o aprendiz interativo? Pode ler? Pronto, você tem aluno, tem gente te ouvindo que é desse jeito aí, ó. É um aprendiz interativo, é sensível, gosta de relacionamento, aprende em contextos onde ele pode ter vínculos interpessoais, trabalhos em equipe. Agora o número 2 é o aprendiz analítico. Eu vou ler para vocês. Adquire conhecimento apenas observando e ouvindo, com preferência pelo ensino estruturado. Valoriza um professor como principal fornecedor de informação, avaliando cuidadosamente o conteúdo. São aprendizes mais próximos do método tradicional e nós, professores, chamamos ele dos melhores alunos. Esses são os melhores alunos. Ele está quietinho ali, mas anota tudo, avalia tudo. Parecido os crentes lá de Atos capítulo 17, lá de Bereia, né? São os analíticos. Agora, número 3, aprendiz pragmático. Gosta de colocar em prática aquilo que aprende. Você está falando aqui em evangelismo, ele já está pensando: vou fazer uma mobilização, vou comprar panfleto, vou fazer um cartaz, fazer uma faixa. Você está falando, irmão, os necessitados, ele diz: vou fazer um sopão. Ele já está pensando ali na aplicabilidade prática, tá? Esse é o aprendiz pragmático. Eu estava ministrando lá no Renascença em São Luís, e aí tinha um médico, terminou a ministração sobre missões urbanas, um simpósio. Ele me chamou de lado, ele disse: pastor, o pessoal do prédio que eu moro, eles não aceitam evangelismo, a gente não vê, é uma complicação, mas eu falando ali, eu vou fazer um encontro, vou fazer um coquetel, vou preparar um banquete e eu vou puxar eles pelo estômago. Então ele ouviu o ensino, já idealizou um plano para colocar em prática. Esse é o aprendiz pragmático. O último tipo é o aprendiz dinâmico. Aprendem melhor em ação, mas se diferenciam dos pragmáticos porque seguem mais a intuição que a racionalidade. Sobressaem em situações de flexibilidade e mudança, assumem riscos, explorando novas possibilidades. Que tipo de aprendiz é você? Bora fazer um teste rapidinho? 5 minutos, aquele material, pastor. Você vai pegar esse material aí, por gentileza. Me dê uma aqui, pastor, que eu estou sem um exemplar aqui, por favor. Pegue sua caneta, está dentro do tempo. Eu vou esperar você receber para me explicar, para você identificar que tipo de aprendiz você é. Isso pode acontecer, pode acontecer. Nós temos características em todos esses perfis, mas vai ter um que vai se sobressair. Uma salva de palmas aí para os irmãos que se identificaram com o perfil aprendiz dinâmico. Olá, cadê a salva de palmas? Bem bonita. Isso. Muito bem. Agora, você sabia, e aqui eu finalizo, você sabia que na sua classe, no seu público, você tem esses 4 tipos? Pastor, e como é que eu faço para contemplar? Vou dar 2 sugestões para me finalizar. Você pode preparar uma aula por domingo, atingindo um perfil desses. Olha, presta atenção. Aqui, ó.
Por exemplo, o número 1 ali, aprendiz intuitivo. Por que preciso saber disso? Já pensou você pegar a tua lição e preparar a aula todinha respondendo aquela pergunta: o que é que eu preciso aprender disso aqui? Você vai atingir os alunos que são o aprendiz, o primeiro, que é o aprendiz interativo. A transcrição ali não saiu correta. O aprendiz interativo. Quando você responde a essa pergunta aí: por que eu preciso saber disso? Número 2, o aprendiz analítico. Já pensou você preparar a sua aula todinha respondendo a pergunta: o que preciso saber? Porque o analítico, ele é focado em conteúdo. Ele gosta de conteúdo. Ler o texto, explicar, linkar com outro texto, fazer a exposição, apresentar informações técnicas, teológicas sobre aquilo ali. Já pensou você preparar uma aula todinha? Aí você já faz o link, porque enquanto você está atingindo ali o analítico, talvez o interativo está desanimado, aí você já passa uma tarefa para o interativo. Já passa uma tarefa para o pragmático, para o dinâmico. Ó, domingo que vem tu vai ler isso aqui, vai trazer um cartaz. Domingo que vem, você já prepara aqui de olho no aprendiz pragmático. Como isto funciona? E você desafia o teu aluno a criar um projeto evangelístico. Olha, nós vamos ministrar aula aqui hoje e eu quero que vocês preparem um projeto evangelístico considerando as características do nosso bairro. Aqui é um condomínio, só tem prédio, não pode fazer barulho, não pode fechar a rua para fazer cruzada. Como é que a gente vai evangelizar esse povo? Deixa com o pragmático que vai sair ideia. Trabalho social, desafia os pragmáticos a criarem um projeto, vai sair ideia, vai sair coisa boa. E você pode também preparar uma aula de olho no aprendiz dinâmico. Em que isto pode se transformar? É aquela aula de olho no legado, de olho no amanhã. Você está trabalhando hoje já pensando no amanhã. O aluno com o perfil dinâmico, ele tem essa pegada de olhar para o amanhã, na transformação, na evolução. Bendito seja Deus para sempre. Essa é a primeira sugestão. 4 domingos, cada domingo você prepara a aula focada em um tipo de aprendiz. Segunda sugestão, você pode preparar uma única aula fazendo as 4 perguntas. Você pode preparar a aula de domingo e você responde. Você não vai alterar o conteúdo, é o mesmo conteúdo que está lá na tua lição. Primeiro tópico, você faz essa pergunta: por que eu preciso saber disso? Você faz a segunda pergunta: o que eu preciso saber? O conteúdo aqui, aquilo que realmente importa. Como isto funciona? Em que isto pode se transformar? Então você pode compartimentar, você pode dividir o teu planejamento mensal, cada domingo um estilo, ou então você pode em cada aula incluir os 4 estilos de aprendizagem. E outra coisa, você pode inclusive reproduzir o teste para ser mais específico e alcançar os seus alunos. Você pode se colocar em pé, por gentileza? Cinco frases que evidenciam um professor limitado. Olhe para cá. 5 frases que evidenciam um professor limitado. Primeiro, professor limitado, o professor que não supera os desafios atuais, ele vai dizer a seguinte frase: eu ensino do jeito que fui ensinado. E pronto. Número 2, eu ensino do jeito que gosto de aprender. Irmão, número 3, terceira frase que evidencia um professor limitado: a revista que eu tenho em mão já é muito boa, eu não preciso pesquisar mais em lugar nenhum. Número 4, eu não tenho dinheiro para materiais extras, então eu ensino só com o que eu tenho. É aqueles pastor que pede o livro da gente emprestado e nunca mais devolve. E Jesus vai pegar tudinho no juízo final. Amém, pastor? Está amarrado. Né? Quem aqui conhece um crente que pega livro emprestado e não devolve? Só levanta a mão, não olha não. Se tiver aqui, não olha não. Tem alguém, ó, tem um ali que levantou, né? Me empresta. Quando alguém me pede livro emprestado, eu digo qual é o site que ele pede um para ele. Olha, tu entra no site tal que lá tem. Ou então vai na loja tal. Ou então eu vendo. Esse aí eu tenho, irmão, para vender. Viu?
Número 5, não adianta mudar muito, meus alunos precisam se adaptar ao meu jeito. São 5 frases que mostram um professor limitado. Eu vou finalizar com 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. E há diversidade de operações, mas Deus é o mesmo que opera tudo em todos. Amém? Muito obrigado pela sua preciosa atenção. Deus abençoe.